E aí, vocês estão felizes? Graça e paz do Senhor Jesus. Chamamos o pastor! Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegramos e o exaltamos. Amado pastor, somos alegres por ter você como nosso pastor amado. Feliz porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Feliz porque você é o melhor sobre nós. Somos gratos pelo bom depósito que o Senhor tem proporcionado com tanta excelência, dedicação e compromisso com o reino de Deus. Desejamos o melhor de Deus para a sua vida, hoje e sempre. Então, Feliz aniversário, pai! Feliz aniversário, paizão. Feliz aniversário, pastor! 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 Feliz aniversário, pastorzão! Feliz aniversário, pastor! feliz aniversário, pastor! Feliz aniversário, pastor Leandro! Feliz aniversário, pastor! 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 Feliz aniversário, pastor Leandro! Feliz aniversário, amigão! Deus te abençoe grandemente, um ano de paz, conquista e o favor de Deus sobre a sua vida. Parabéns, Leandro! Boa noite, igreja! Vocês estão felizes com Jesus? Vocês reconheceram esse jargão ou não? Esse jargão é o jargão do pastor, né? Eu acredito que se a gente for aqui falar cada jargão que a gente acaba observando o pastor, eu ia usar outra palavra, mas nervosismo não deixa. A gente observando a alegria do pastor chegando para iniciar o culto, a pastora preocupada com o pastor se ele não vai cair do púlpito. Eu tenho certeza que cada um olha para você e fica gravado. Mas não fica gravado apenas jargões, a forma que você se porta, se comporta, mas com certeza naquilo que você faz a diferença nas nossas vidas, né? Hoje é seu aniversário, mas quem realmente desfruta dessa sua vida, desse sim do Senhor, somos nós como igreja, porque você muitas vezes aonde que é esses benefícios, né? Muitas vezes no nosso tempo de qualidade, onde nós sentamos com o pastor, chamamos a mesa, conversamos com você, no momento de pastorado, né? Onde a gente senta e busca o aconselhamento, muitas vezes onde você racha a gente no meio, né? Então, assim, você faz total diferença sobre as nossas vidas, e essa é uma noite muito especial, com certeza, onde nós celebramos a sua vida, mas onde nós se alegramos junto por esse dia. Vem mais para cá, né, que agora você ficou muito lá. E é um momento onde realmente a gente desfruta dessa alegria juntos, né. Eu queria chamar os diáconos, né, que estão aqui. A gente queria orar sobre a sua vida, agradecer. Eu tenho certeza que se cada um aqui pudesse falar um pouquinho de como é grato pela sua vida, a gente passaria aqui um bom tempo, né? Então, eu estou aqui para representar e falar o quanto a gente realmente é alegre por você, pela sua vida, pelo seu propósito, por aquilo que nós vemos em você, em Deus. Então, nós queremos agradecer, né? Primeiramente, agradecer e celebrar junto. A gente também tem uma
Tem uma lembrancinha? Amor? Uma lembrancinha para entregar para o pastor? Só uma lembrancinha, né? Mas que Deus possa abençoar a sua vida. Agora, neste momento, eu gostaria que você estivesse ficando em pé. A gente vai estar orando sobre a vida do pastor. Vamos estar mostrando gratidão a ele por tudo isso, né? Amamos servir ao seu lado. Nós amamos ter você como nossa liderança, como exemplo, né? De tudo que nós temos vivido. Então, a gente, como igreja, quer orar por vocês, como liderança, como diácono, a gente quer abençoar a sua vida nessa noite, amém? Pode ir. Pai, nessa noite, Pai, nós, com o coração, Pai, totalmente grato, Pai, por essa vida, Espírito Santo de Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, pela liderança que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, por este momento, ó Pai, tão especial, Pai, tão alegre nessa noite, ó Pai. E nós pedimos, ó Pai, como igreja, ó Pai, que o Senhor abençoe a vida dele, a casa dele, o propósito dele, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que ele tem colocado diante do Senhor, ó Pai, que possa ser próspero e abundante, Espírito Santo de Deus, assim como ele tem se derramado, Espírito de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem depositado sobre a vida dele, ele tem se derramado, ó Pai, através da vida dele e das nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue derrubando da tua unção, ó Pai, do teu óleo, Espírito Santo de Deus, do mais do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor planejou e para a vida dele, Espírito Santo de Deus, que venha a ser cumprido, Espírito Santo de Deus, que esse ano de 2026, ó Pai, possa ser o melhor ano da vida que ele já viu até aqui, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós declaramos e profetizamos, ó Pai, o teu cuidado, ó Pai, sobre a vida do nosso pastor, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vocês querem falar alguma coisa? Então, os parabéns para o pastor, né? Agradecer por você ser pastorzão, de cuidar da gente nos momentos que a gente está em dificuldade, a gente corre lá para o seu colo, você dá a palavra de sabedoria, fica até admirado, assim, de onde que vem essas palavras de sabedoria, mas a gente vê que é amor, é cuidado, né? E cada vez que você nos direciona, eu e minha família, naqueles momentos difíceis, eu saio dali renovado, fortalecido, e agradecendo a Deus pela vida do pastor, né? Porque a gente, já falei o ano passado, parece que é um super-homem, né? A gente fala assim, o pastor parece que não tem problema, mas a gente sabe que tem as dificuldades, a gente sabe que tem as situações, né? Mas Deus te dá força, Deus te capacita, e isso também reflete em nós, né? Faz que também nós possamos também ser fortes e corajosos, né? Assim como Josué falou, e assim como o pastor vive, e assim nós queremos viver. Obrigado, pastor. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor. Isso é para falar, né? Só agradecer mesmo, agradecer pelo tempo, né? A gente sabe que, olha, para o número de pessoas que tem em igreja, o pastor, sempre que a gente vê, está conversando com alguém. Então, demanda muito tempo isso. Então, a gente é muito grato pelo tempo, pela sua vida, né? E por tudo. Deus abençoe. Amém. Só tenho também a agradecer mais um ano de vida, que a gente possa ter muitos e muitos anos ainda, sobre a sua direção, seus cuidados, seu alinhamento, né, seus discipulados. Né? Eu e minha família só estamos aqui porque o Senhor acreditou, você e sua família acreditaram em nós. Então, para mim é uma honra também servir e estar do teu lado sempre. Né? Agradeço a Deus, né, pela sua vida, né, ser uma referência, um exemplo, né, onde a gente olha e admira. Né? Essas são as minhas palavras. Pastor, idem o que o Jackson falou, o que o Christian falou, o que o Ronaldo falou, o que o Júnior falou. E assim, eu acho que posso falar por todos nós. Nós chamamos, pastor. Nós chamamos de coração, ser um exemplo, uma referência para nós. E desejamos que o Senhor use a vida do pastor cada vez mais, muito mais, e encha a vida do pastor, surpreenda a vida do pastor, da sua casa, da sua família, e que possamos ver, Senhor. Podemos ver o Senhor sobre a vida do pastor. Amém? Obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Amém, amém. Obrigado, pessoal. Obrigado pela lembrança, obrigado aos irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Né? Olha só, eu sou grato a Deus pela vida de cada irmão aqui. É uma honra, irmãos. Eu digo, e servir a Jesus, ao ministério, é uma honra, uma alegria. A palavra de Deus diz, ninguém tome para si essa honra, né?
Então, o ministério pastoral é uma alegria, uma honra, e eu fico muito feliz de ter irmãos preciosos aqui, poder ser, né, abençoar, né, e ser abençoado também pela vida de cada um de vocês. Que Deus possa recompensá-los grandemente. Só uma coisa ali, né, fizeram o vídeo, mas eu acho que colocaram muita barriga ali no vídeo, né? Não tem tanto não. E ainda mais o Christian colocando a barriga, né, Cristão? Né? Acho que não, Christian. Quer passar a barriga sua para mim? Não quero não. Amém. Esse ano vai mudar isso, né, irmãos? Né? Todo começo do ano a gente faz as promessas de academia, né? Aí, ó. Tá aí, agora fui desafiado. Amém? Pessoal, glória a Deus, estamos iniciando o ano, né? Hoje nós teremos a primeira ceia do ano, glória a Deus por isso, ao final nós vamos fazer esse momento, e eu gostaria de conhecer aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta sua mão ali, nem mais alguém, né? Uma salva de palmas a esses irmãos, sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los. Se sentimos muito honrados de ter vocês conosco aqui, sinta-se à vontade, né? Nossa equipe de voluntários vai te orientar. Irmãos, nós estamos de férias, né, de alguns ministérios, o Ministério Infantil está de férias, aleluia, glória a Deus, né? Os professores ali, né, estão recarregando as baterias. Então você, pai, que está com seu filho aí, né, se precisar de algum suporte, alguma coisa, nós temos o fraldário, à minha esquerda ao fundo aqui. E também nós temos as salas lá do Kids abertas para que você possa, né, levar o seu filho lá, tal. Nós não teremos monitores lá, então você precisa ficar com o seu filho, mas, né, se precisar, lá tem todo o material de apoio também. Amém? Glória a Deus. Nós vimos ali no vídeo a conferência sobrenatural, vai acontecer no Alcance de Pinhais. Então, irmão, já está no segundo lote. Então, se eu não me engano, né, eu conversei com o pastor Milton hoje, se eu não me engano, Curitiba já está encerrando, já não tem mais vaga, então as vagas de Pinhais também vão se encerrar, né? Então, eu acredito que se você não fizer a sua inscrição o mais rápido possível, você vai ficar sem, né, aproveitar essa conferência, então vai se esgotar as vagas. Hoje o Milton também falou para mim que vai ter mais uma, né, ministração, vai estar a Nívia Soares também, né? Então, glória a Deus. Quem conhece a Nívia Soares, né? A bênção também vai estar no Sobrenatural. Então, você fica aí já, pode fazer a sua inscrição pelo site alcancepinhais.com.br, né? Lá no site você tem a aba lá, o banner da conferência, você pode fazer a sua inscrição por lá. Amém? Não fique de fora, irmãos. Tanta coisa que a gente faz, né, ou fazia, né, de errado no carnaval, pulava e dançava e fazia um monte de porcaria. Hoje, você e eu temos a oportunidade, né, de adorar ao Senhor, né, de ser alimentado, de ser equipado, né, nesses dias, através da palavra de Deus. Então, não deixe, faça um propósito com Deus, né? Procure, talvez você nunca fez isso, mas eu tenho certeza que vai abençoar o seu ano, assim como abençoou, tem abençoado a minha vida, né? Faz anos já que eu não sei o que é passar o carnaval fora da igreja. Então, eu tenho certeza que para a sua vida vai ser uma bênção, né? Você poder passar esses dias, esse feriado prolongado, né? Onde o mundo comemora a festa da carne, mas nós estamos sendo alimentados espiritualmente, amém? Então, fica aí, né, o desafio para os irmãos, aqueles que são da casa, né, os líderes, diáconos. Não fica o convite, fica, né, uma intimação, né, para que você também participe, amém? Glória a Deus. Vamos lá então, vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15, nós vamos ler do versículo 25 em diante. Nós normalmente começamos, né, lemos essa parábola de Jesus e a gente começa a ler ela a partir do versículo 11.
onde o foco dessa parábola torna-se não com o filho mais novo, ou o chamado filho pródigo. Mas o Senhor colocou no meu coração que a gente falasse com outro irmão, falasse do filho mais velho. Eu gostaria que você acompanhasse junto comigo aqui, Lucas capítulo 15, versículo 25 em diante. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou, em outras versões diz se enfureceu, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, comece a orar a Deus pedindo compreensão dessa palavra ao seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te rendemos honra, louvor, nossa adoração. Pedimos agora que o Senhor fale sobre cada um aqui, possa ministrar sobre cada coração a sua palavra, que é exclusiva para cada vida aqui. Eu oro no nome de Jesus, que cada um possa ser tocado, ministrado, que cada um possa sair daqui, Senhor, com o entendimento daquilo que o Senhor deseja. Nós oramos, Pai, e repreendemos toda ação contrária, Senhor. Nós oramos e repreendemos todo o levante, toda preocupação, toda ansiedade, todo berro da alma, Senhor, que tenta nos atrapalhar, Senhor. Eu oro no nome de Jesus, que tudo aquilo que não é do Senhor possa agora, no nome de Jesus, se aquietar, e que a voz audível, sensível, doce do Espírito Santo possa transmitir essas palavras aqui ao nosso coração. Eu oro em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Se você crê e concorda, diga amém, eu creio. Quando nós olhamos para esse texto, na verdade Jesus aqui, essa parábola, é uma série de 3 parábolas que Jesus fala, ali aos publicanos, os pecadores, e também aos fariseus, os religiosos que estavam em volta de Jesus. E Jesus conta 3 parábolas. A primeira, ele fala sobre uma ovelha perdida, uma das 99 que se perdeu, e diz a palavra que o homem saiu a procurá-la e ao encontrá-la fez uma grande festa. E Jesus então fala que a alegria no céu quando um pecador se arrepende. A segunda parábola que Jesus conta, nessa série de 3 parábolas, é sobre a dracma perdida, onde uma mulher perde uma das dracmas, que era uma moeda local, ela perde na sua casa e ela varre a casa até achá-la. Ao achá-la, ela faz grande festa. Jesus também conecta isso ao arrependimento, à felicidade de alguém ser encontrado. E na terceira parábola, Jesus começa falando sobre a parábola chamada do filho pródigo, onde Jesus começa falando sobre o filho mais novo. Perceba, irmãos, que o texto inicia com o Senhor Jesus falando que um homem tinha 2 filhos. Então, e ele começa a focar no filho mais novo. O filho mais novo pede a herança ao pai em vida, sai para a terra, gasta toda a herança, vive uma vida desregrada, vive uma vida promíscua.
Mas, em certo ponto, a palavra de Deus vai falar que aquele menino, caindo em si, né, entendendo, vendo a situação no qual ele estava, ele volta, né, ele volta arrependido para a casa do pai, e o pai, ao vê-lo, né, tem uma grande alegria, faz uma grande festa, né, mata um novilho gordo ou um bezerro gordo, e faz uma festa enorme para aquele filho que estava voltando. No texto que nós lemos aqui é a continuação dessa parábola, onde agora o foco não é mais o irmão mais novo, mas agora o foco é no irmão mais velho. E diz o texto que aquele irmão estava servindo, a palavra diz aqui, estava no campo, trabalhando, fazendo algo em própria família, né, o sustento, a agricultura, talvez cuidando dos animais. E o texto vai falar aqui, ele percebeu que havia uma festa na sua casa. E ao se aproximar, ao perguntar, ele foi informado que aquele seu irmão estava voltando a casa e o seu pai tinha preparado uma grande festa. O sentimento desse irmão, então, é um sentimento de ira, é um sentimento de indignação, de raiva, porque ele se viu como alguém que servia ao pai, viu que ele era alguém que estava trabalhando enquanto o seu irmão estava festejando, e o seu pai recebeu novamente esse filho. Eu gostaria que nós pudéssemos focar hoje na história e na mente e nas atitudes desse filho mais velho. E o tema da mensagem hoje é: dentro de casa, longe do coração. Se nós percebemos, aqueles dois filhos estavam perdidos. Só que um estava perdido fora, enquanto o outro estava perdido dentro de casa. E sabe, irmãos, a primeira lição que nós precisamos aprender com relação a esse texto, a essa passagem que lemos aqui, é que a proximidade física não garante intimidade espiritual. Nós podemos estar servindo na igreja, vindo todo culto, dizimando, participando de uma célula, ser líder de ministério, ser um pastor, mas ainda assim estar longe da presença de Deus. Nós podemos estar servindo a Deus, podemos estar fazendo as coisas para Deus, falando de Deus, vestindo a camisa de crente, a bandeira de crente, né? Ter atitude de crente, mas ainda assim o nosso coração está longe de Deus, do Pai. Como esse filho mais velho estava. Perceba que o texto diz que ele estava servindo, ele estava trabalhando, ele estava no campo. Ele estava fazendo a obra, aquilo que deveria ser feito. Aquilo que tinha que ser feito, o sustento talvez da família. Mas ainda assim o coração daquele homem não estava conectado ao coração do Pai. E sabe, isso é uma realidade hoje. Nós vemos muitas pessoas que servem, que trabalham, que fazem as coisas para o reino, que se dizem cristã, né, que pregam, que colocam, né, nos status, que, né, fazem nas redes sociais, se dizem cristãs, mas o seu coração não está com o Pai, assim como o desse homem não estava. E eu queria que a gente pudesse focar algumas coisas, no qual o Senhor falou ao meu coração, né, em relação a esse texto. Primeira coisa, nós podemos estar fazendo as coisas para o Pai sem viver com o Pai. O filho mais velho diz: faz tantos anos que sirvo ao Senhor. Sabe, irmãos, note a linguagem que esse homem está expressando ao seu pai. Ele diz: eu te sirvo, mas eu não tenho intimidade contigo. Nós podemos estar vivendo da mesma forma, servindo, fazendo, expressando, né, tendo um relacionamento, né, com outras pessoas que nos fazem, né, nos mostram que nós temos algum tipo de conexão, mas o nosso coração está longe do Pai. Nosso coração não está conectado. E quando o nosso coração não está conectado com o coração do Pai, nós começamos a murmurar,
nós começamos a não ver felicidade, nós começamos a fazer trocas. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, né, o que as atitudes desse menino, desse homem, né, nos fazem entender. Mas quando ele diz aqui, né, faz tanto tempo, faz tantos anos que sirvo ao Senhor, ele está olhando para o seu pai, falando, eu te sirvo, mas eu não tenho intimidade contigo. Irmãos, nós estamos iniciando o ano, né? Esse é o segundo culto do ano. E esse ano, irmãos, Deus falou ao meu coração algo com relação a estar com Ele. Deus deseja mais intimidade, irmãos. Aliás, o plano de Deus sempre foi estar com o homem. Desde o Gênesis, né, Deus deseja se relacionar com o homem. Deus deseja estar com o homem. O foco principal de Deus nunca foi o serviço, mas foi a intimidade. Deus deseja intimidade conosco, amém? Quantos de nós esse ano colocou lá na nossa lista de prioridades mais intimidade com Deus? Porque é isso que o Pai busca. É isso que Deus deseja. É isso que o Senhor espera de nós. Sabe, muito mais do que servir, do que falar, do que viver, Deus espera a intimidade do seu povo. Sabe, irmãos, diferente de outras religiões, o cristianismo se diz, né, com conexão entre Deus e o homem. Você não faz algo para ser aceito, você foi aceito, por isso você faz algo. Essa é a grande lição que nos difere de qualquer outra religião desse mundo. Enquanto que outras religiões é necessário um sacrifício, é necessário, né, uma lista de mandamentos, é necessário que você faça coisas específicas. No cristianismo você foi aceito primeiro, por isso você faz. Essa é a lição principal. Nós servimos a Deus não porque nós queremos as coisas de Deus, mas porque nós queremos mais de Deus. Amém? Você crê? Você entende isso? Então, essa é a lógica que nós não enxergamos nesse irmão. Aliás, esse irmão, ele estava preocupado muito mais com as coisas que o pai tinha do que com o próprio pai. Isso é um problema, irmãos. Tim Keller, né, no seu livro Deus Pródigo, da onde, né, eu tirei toda a ideia desse sermão, ele diz assim: o filho mais velho obedece a Deus para ter controle sobre ele, não para se relacionar com ele. O que o filho mais velho queria era ter controle sobre o pai, era controlar o pai, mas não se relacionar com o pai. E sabe, irmãos, nós podemos estar vivendo a mesma coisa, servindo a Deus por interesse das coisas de Deus e não pelo próprio Deus. Servindo a Deus porque aquilo que Deus pode me dar, uma bênção, um livramento, uma cura, enfim, qualquer coisa que o coração humano busque. Mas o propósito principal de Deus com o seu povo é o amor, o relacionamento baseado-se no amor. E é isso que Deus espera de nós, irmão. Que o nosso relacionamento para com Ele não seja pelas coisas que Deus pode nos dar, mas pelo amor a Ele. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todas as tuas forças, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento, por isso é o principal, por isso é a base para todos os outros, irmãos. O amor a Deus é a base de todas as coisas. Agora, se eu e você estamos com dificuldade, nós precisamos então reconectarmos, né, a nossa mente. Nós precisamos renovar, como Paulo nos ensina em Romanos, renovar a nossa mente com um entendimento novo. E buscar isso, né, cavar isso no nosso coração. E eu queria que nós pudéssemos entender, né,
A W. Tozer, ele diz assim: a religião reformou multidões, mas nunca transformou um coração. O que transforma o coração é o Evangelho de Jesus Cristo. O que transforma o coração do homem é a intimidade com Jesus. O que muda a história, o caráter, a vida do ser humano, não são as coisas, mas é Jesus. Por isso, talvez você entrou nesse lugar aqui com entendimento, você entrou aqui, eu quero, buscando algo para o ano, né? Porque a gente gosta de fazer isso, buscar, né? Começou o ano, buscar coisas novas. Mas sabe, irmãos, aquilo que vai mudar a sua história chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente Ele pode mudar a sua vida, somente Ele pode mudar a sua história. Não há nada que você possa fazer. Jesus transforma a sua vida. Você crê nisso? Jesus pode mudar a sua história, sua vida, né? Jesus pode transformar aquilo que era desgraça, que foi desgraça durante talvez um ano, uma vida. Deus pode fazer algo novo, amém? Você crê nisso? Esse homem, então, ele estava servindo ao Pai, mas não queria viver com o Pai. A obediência dele, irmão, não fluía do amor, mas do desejo de ser recompensado. Ao ponto que ele fala: o Senhor nunca me deu nenhum cabrito. A sua conexão com o Pai era pelas recompensas que o Pai podia lhe dar. Na verdade, Deus espera de nós o amor. Sabe, irmãos, antes de servir, aprenda a estar com Deus sem agenda. Aprenda a estar com Ele. Antes de servir ao Senhor, aprenda a estar com o Senhor. Aprenda a buscar o Senhor. Aliás, a palavra de Deus diz que quando nós o buscarmos, nós o acharemos. É isso que Deus deseja dos seus filhos, amém? Então, segundo ponto, nós vemos que os dois filhos, eles estavam à mesma distância do coração do pai. Só que um estava fora, o outro estava distante dentro de casa. Enquanto um teve a coragem de sair, de ir para o mundo, de viver uma vida toda errada, o outro estava dentro de casa, mas estava distante do pai. Dois filhos à mesma distância. O mais novo dizia: pai, eu quero os teus bens, me dá os teus bens, me dá a sua herança. A parábola fala que aquele filho pediu a herança em vida. E sabe, irmãos, talvez você não entenda, mas ao pedir a herança em vida, você está matando a pessoa que é dona da herança. Porque herança só é dado na morte. Quando nós recebemos a herança em vida, ou pedimos a herança em vida, nós estamos matando a pessoa para nós, no nosso coração. E era aquilo que talvez o filho mais novo estava dizendo ao pai: eu estou te matando aqui. Eu quero a minha herança. O texto fala, então, que o pai entrega, faz a divisão, entrega ao filho a sua parte na herança, um terço da herança, porque o mais velho, pela lei, ele tinha a porção dobrada da herança, por ser o primogênito. E aquele menino mais novo, o filho mais novo, então sai e vai viver a sua vida, desregrada, longe. Agora, nós olhamos para o mais velho que estava dentro de casa, e ele também queria aquilo que lhe era por direito. Então os dois filhos queriam a mesma coisa, irmãos. Enquanto um estava vivendo uma vida longe, o outro estava longe dentro de casa. E sabe, essa talvez possa ser a minha e a sua realidade hoje. Estarmos dentro de casa, na presença, onde nós estamos, que nós podemos falar na presença de Deus, mas longe de Deus. Servindo a Deus no automático, fazendo as coisas no automático, porque você precisa fazer, porque alguém lhe pediu, porque, enfim,
você quer ser recompensado. E sabe, irmãos, quem recebe salário é empregado, filho recebe herança, amém? Você crê nisso? Né? Quem trabalha por salário, né, vai fazer só aquilo que lhe é dito a fazer. Era o que talvez estava acontecendo nesse filho. Ambos queriam as coisas do pai, mas não o pai. Estavam interessados naquilo que o pai poderia lhe proporcionar. Para nós hoje não é muito diferente, né? Nós buscamos a Deus por N motivos, e talvez seja lícito, né? Puxa, eu vim para Jesus porque, né, eu passei por uma situação, por uma enfermidade, né, por algo que me aconteceu, e Deus recuperou, Deus me deu, sim, ótimo, glória a Deus por isso. Mas isso não deve ser o motivo para que você siga o Senhor. O motivo de estar com o Senhor é pelo amor que você tem a Ele, amém? Nós estamos com Deus porque nós o amamos. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, né, ele diz assim: o coração humano é incuravelmente inclinado a amar as coisas de Deus mais do que o próprio Deus. O coração pecaminoso, o coração, né, machucado, o coração, né, machucado pelo pecado, ele é inclinado, irmãos, a amar mais as coisas de Deus do que o próprio Deus. Por isso, talvez a gente veja que Deus, por segurança, não abençoa as pessoas no que aquilo que elas necessitam. Porque sabe que o coração daquelas pessoas é inclinado a trocar Deus pelas coisas de Deus. Talvez você vai perceber pessoas que são, né, que passam por talvez algumas dificuldades, mas Deus deixa elas passar por aquilo. Porque se Deus abençoa, aquela pessoa se perde. Foi assim que aconteceu, né, com o povo. A Bíblia vai falar de um relato no deserto, onde o povo hebreu estava passando por uma situação difícil. Estava sendo mordido por cobras, né, na passagem ao deserto, na sua jornada ao deserto. Estavam passando por dificuldade. Então, Deus manda levantar uma serpente de bronze, e todo aquele que estava ferido, né, estava afligido por essa enfermidade, né, por essas situações, ao olhar para aquela serpente era curado. Um livramento de Deus, um milagre de Deus. Muitas vidas foram restauradas, né, um milagre grande de Deus. Aconteceu que o povo começou a adorar essa serpente de bronze. Então o texto vai falar, se não me engano, é 1 Crônica, 2, não lembro agora, que Deus manda destruir aquela serpente. Por quê? Porque aquilo lá tinha virado um motivo do povo trocar Deus. Tinha virado, né, uma forma de adoração. Algo que deveria ter, né, algo que foi uma bênção, algo que foi um livramento de Deus, um milagre de Deus, mas por causa do coração inclinado as coisas erradas do ser humano, se tornou uma maldição. Essa é a grande questão, irmãos. Quando nós olhamos, né, a palavra de Deus vai falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não está no dinheiro. Aliás, o dinheiro é bênção, irmãos. O dinheiro, né, te proporciona coisas, abre portas, né? O dinheiro é que faz isso aqui funcionar, o dinheiro é que mantém, sustenta missionários, o dinheiro é que faz o reino crescer. Isso aí faz parte, é o mundo, né? Então nós não podemos dizer que o dinheiro é um problema. O problema, de acordo com o texto bíblico, é o amor ao dinheiro. O dinheiro na mão do cristão, ele precisa ser uma ferramenta e não
né, um ídolo. Se isso está acontecendo no seu coração, se o dinheiro tem se tornado um ídolo, ele não é mais um motivo para te abençoar. Muito pelo contrário, é um motivo para amaldiçoar a sua vida. Quando nós olhamos para esse texto, você percebe que aqueles jovens, né, os dois irmãos, a mente deles estava ligada nas coisas e não no relacionamento com o pai. Terceiro ponto, irmãos. Como eu sei que talvez o meu coração está inclinado a estar com Deus somente por aquilo que Deus pode me proporcionar. Quando nós servimos sem celebrar. E servir sem celebrar é um alerta espiritual. Lucas capítulo 15, versículo 28 diz assim: o filho mais velho se indignou e não quis entrar. Perceba, irmãos, quando nós lemos o texto aqui, de Lucas 15, o pai fala para aquele filho: o seu irmão estava morto, reviveu. Ele estava perdido, ele foi achado. Entenda, irmãos, aquele irmão, ele estava talvez muito tempo longe de casa. Não se tinha talvez notícia. Ele estava numa situação degradável, ele estava numa situação difícil. Ele gastou tudo. Ele estava numa terra estranha. Enfim, nós não sabemos, mas talvez aquele pai já tivesse recebido a sentença de que o seu filho já estava morto. O que me chama a atenção é que, ao chegar, aquele filho foi achado, voltou a casa, mas o seu irmão se indignou com a sua volta. E ele não quis entrar na festa que o seu pai havia preparado. Sabe, irmãos, servir sem celebrar é um alerta espiritual de que talvez, muito certamente, nós estamos vivendo, né, uma vida somente naquilo que Deus pode me dar, e não por amor a Ele. Quando nós estamos presentes no culto, somente, né, ali o nosso corpo, mas o nosso coração está em outro lugar. Quando nós estamos no automático, estamos aqui só cumprindo tabela. Quando a leitura bíblica é somente por obrigação, né? Quando você faz um jejum só porque você foi, né, cobrado pelo seu líder ou, né, pelo seu pastor. Quando, irmãos, olha algo que Deus falou aqui comigo agora. Quando a gente faz jejum só para perder peso. Aí, o foco não é intimidade com Deus, o foco não é mais a presença de Deus, é só porque eu vou emagrecer. Sabe, irmãos, coisas assim. Onde a leitura da palavra só porque eu vou levar a célula nessa semana e o meu líder me desafiou, então dessa semana eu preciso ler a Bíblia. Nós servimos sem celebrar, irmãos. Quer um outro exemplo? Nós estamos aqui nesse lugar. A palavra de Deus vai falar: onde dois ou mais estiverem, ali eu estarei. Você crê que Jesus está aqui? A presença, Deus é Espírito, né? Ele fala isso. Deus é Espírito. O Senhor está aqui. A presença dele está aqui. Nós estamos aqui celebrando a Deus. Por isso nós chamamos culto de celebração. Nós celebramos a Deus. Mas muitos de nós, nesse lugar, nem abrimos a nossa boca para louvar a Deus. Todo encontro, quando você vê na Escritura, quando você lê a Bíblia, todo encontro que há do homem para com Deus, o homem, ele de alguma forma manifesta ou temor, ou alegria, ou choro, ou arrependimento, né? Ou se prostra, né? João faz isso em Apocalipse, se prostra, rosto ao chão. Mas há uma atitude do homem com relação àquilo que ele está vendo. Há um temor. Quando nós estamos aqui, irmãos, nós estamos falando a Deus, escutando a Deus, celebrando a Deus, honrando a Deus. Mas para muitas pessoas isso aqui é só um protocolo. Quando na verdade, irmãos,
nós estamos aqui com a atitude do filho mais velho, servindo no automático, mas longe, distante de Deus. Cantando, expressando, mas sem entrega. Nós precisamos avaliar nosso coração. Nós olhamos para a vida desse jovem e você percebe que ele estava servindo ao seu pai, mas ele não celebrava o que o seu pai estava fazendo na vida dos outros. O seu irmão estava voltando para casa. Eu falei pela manhã, né? Falei pela manhã aqui. Quantos aqui tem irmãos? Né? Os irmãos aí. O irmão com o irmão, de vez em quando dá umas faíscas, não é verdade? Uns brigavam com os outros, tal. Normal de irmão, né? Tenho 3 irmãos, é assim também. Eu com o meu irmão do meio, né, brigava bastante com ele. Mas sabe, irmãos, entre nós havia os nossos atritos. Mas ai de quem chegasse perto. Ai de quem brigasse. Ai de quem, né, ofendesse. Ai de quem fizesse algo errado com os nossos irmãos. Não é verdade? Não é assim também na sua casa? Entre nós havia as nossas diferenças, né, que a gente resolvia. Mas ninguém podia encostar. Ninguém de fora podia encostar a mão dos nossos irmãos. Esse texto aqui diz que o filho mais velho se indignou porque o seu irmão mais novo estava voltando para casa. Não havia irmandade, companheirismo. Quando o seu irmão é abençoado, irmãos, qual sentimento vem no seu coração? Quando o teu irmão lhe conta uma bênção. Quando o seu irmão se arrepende e volta para casa, né? Puxa, aquele irmão estava perdido, mas ele foi encontrado, glória a Deus por isso. O sentimento é de alegria, não é verdade? Quem não se alegraria, né? O texto diz que aquele irmão mais velho se indignou, se enfureceu. Isso mostra, né, que ele estava dentro de casa, fazendo as coisas para o seu pai, mas o seu coração não estava com o pai. E sabe o que isso significa, irmãos? Significa um espírito de orfandade disfarçado de fidelidade. O filho mais velho revela o seu coração quando ele diz: o Senhor nunca me deu um cabrito. O Senhor nunca me deu. Quando a gente olha para o texto, a palavra de Deus diz que quando o filho mais novo voltou, aquele pai ficou feliz, muito feliz. E ele mandou matar o novilho gordo, né? Estava sendo cevado, preparado, estava sendo ali preparado para uma ocasião muito especial. Na cultura da época, irmãos, eles não comiam carne como a gente come hoje, né? Glória a Deus, hoje a gente come bastante, amém? É bom, né? Não é verdade? É muito bom comer carne. Mas naquela época, pela dificuldade, né, e tudo mais, eles não comiam carne direto. Aliás, era uma ocasião especial. O texto diz que o pai pegou o novilho, ou, né, ali, o que o texto fala, estava preparando, né, o novilho que estava sendo preparado por uma ocasião muito especial. Eles preparavam aquele animal, né, cuidavam dele, engordavam ele, para que no momento, numa ocasião especialíssima, eles pudessem comer aquele bicho. O texto diz que ao pai, ao ver o seu filho voltando, ele corre ao encontro do seu filho. Aquele filho tenta se explicar: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Né, o pai nem escuta muito o que o filho está falando. Abraça, coloca roupas novas, um anel novo, né? Coloca ele de novo dentro da estrutura familiar e manda matar aquele bicho, aquele animal que estava preparado. Ao ver isso, o filho mais velho
ele diz: o Senhor preparou algo para esse seu filho. O Senhor nunca me deu um cabrito para que eu pudesse compartilhar com os meus amigos. Sabe o que isso significa, irmãos? Ele via o pai como um patrão. Ele se via como um empregado e não como um filho de verdade. Ele via, né, ali o seu serviço era para receber algo em troca. Não era porque ele amava o pai e amava as coisas do pai. Nós podemos estar entrando nessa mesma situação, onde nós enxergamos Deus como um patrão e não como pai. E nós esperamos um salário. Sabe, irmãos, orfandade é tentar merecer aquilo que já foi dado. Nós já recebemos. Deus já proporcionou para cada um de nós, né? Eu costumo falar algo, irmão: se Deus não nos desse mais nada nessa vida, ainda assim, nós teríamos que ser grato a Ele, por aquilo que Ele já fez. Deus já te deu vida, amém? Deus já te deu bênção, né? A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor hoje, mais uma vez, se renovaram sobre a sua vida, pela manhã. Se não é a misericórdia do Senhor, irmão, você nem estava aqui. Mas a misericórdia do Senhor, porque Ele é bom, e a sua bondade dura para sempre. Porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso. Ela se renovou sobre você hoje. E o fato hoje de você estar aqui, irmão, irmã, foi porque Deus, na sua infinita bondade, foi misericordioso contigo. Como não corresponder a isso? Como tentar achar que Deus é um patrão, quando na verdade Deus é pai? Talvez a sua visão de pai foi deturbada, porque seu pai natural falhou com você. E sabe, irmãos, acontece, né? Nós nunca vamos ser perfeitos. Nós sempre vamos falhar com nossos filhos, né? É natural, nós somos humanos. Mas talvez você tenha tido um ótimo pai, né? Meu pai está aqui, eu tive um ótimo pai, tenho um ótimo pai. Mas sabe, irmãos, ainda que meu pai tenha sido maravilhoso, é maravilhoso, Deus é infinitamente melhor, irmãos. Infinitamente melhor. E talvez Deus queira restaurar essa paternidade que você não teve do seu pai natural hoje, nessa noite na sua vida. Restaurando, tirando esse espírito de orfandade, onde você serve a Deus pelas coisas de Deus, mas não. Hoje você vai servir ao Senhor porque você ama Ele como Pai, amém? Você crê nisso? John Stott, ele diz assim: a graça deixa de ser graça no momento em que acreditamos que Deus nos deve algo. Deus não nos deve nada, a sua graça pagou tudo que nós precisávamos, amém? Graça de Deus, favor de Deus, favor imerecido. Então, que o Senhor possa falar ao seu coração, como já está falando. Qual a outra lição que essa parábola nos ensina? É que o pai, ele saiu ao encontro dos seus dois filhos. Ao filho mais novo, ele correu ao encontro do filho mais novo, ele o abraçou, ele o reintegrou, ele o chamou de novo à família. Aquele filho pecador, aquele filho que fez tudo errado, irmãos, Deus o aceitou. Nós somos esse filho. Nós somos esse filho. Estávamos desgarrados de Deus, longe de Deus, mas Deus nos aceitou novamente, fomos incluídos novamente na família de Deus. Mas também o texto diz que aquele pai sai ao encontro do filho mais velho. Tenta o chamar para a festa. Tenta o levar novamente à festa. Sabe, irmãos, Deus não perdoa apenas pecadores evidentes, mas
ele confronta pecadores respeitáveis, ocultos. Talvez na sua fé, na sua pompa de crente, aí no íntimo, você e eu estejamos agindo como esse filho mais velho, que serve a Deus por interesse, que o busca só por aquilo que Ele pode nos dar, quando esse não deveria ser o foco. E o texto fala que aquele pai chamou o seu filho mais velho a entrar, a participar da festa. E Jesus, irmãos, quando ele conta essa parábola, nas duas parábolas anteriores, né, da ovelha perdida, da dracma perdida, Jesus, ele dá um fim para a parábola. Ele conta realmente o que aconteceu, né? Houve festa, alegria. Jesus, ao contar essa parábola, ele fala sobre o filho mais novo, e ele fala o que aconteceu ao seu filho mais novo. O filho mais novo foi aceito, foi levado, houve uma grande festa, e ele começa a falar sobre o filho mais velho. Mas diferente ali das outras parábolas, nós não sabemos o que aconteceu com o filho mais velho. Jesus não terminou essa parábola. O texto termina com o pai falando e explicando a esse filho que ele precisava se alegrar, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas o texto, e Jesus talvez de forma brilhante, falando ali aos fariseus, aos religiosos da época, Jesus não termina a parábola. Por que será? Porque Jesus queria ver o coração daqueles homens. Sabe, irmãos, a festa, ela ainda está aberta. A festa ainda não terminou. Ainda há uma festa para aqueles que se arrependem. Ainda há uma festa para aqueles que se acham crentes de verdade, mas estão longe do Pai. Ainda há uma festa rolando e acontecendo. A decisão de entrar e participar dessa festa, dessa mesa, é nossa. Jesus nos chama a esse lugar. Talvez seja por isso que a parábola não terminou. Porque a decisão é nossa de participar da ceia, da festa, da mesa, onde há alegria. Eu queria finalizar essa palavra, queria já chamar o Ministério de Louvor. Sabe, irmãos, o Evangelho não é sobre trabalhar para ser aceito. O Evangelho é sobre ser aceito e então trabalhar a partir do amor. A base que sustenta o nosso serviço a Deus deve ser o amor a Ele. Aquilo que sustenta o nosso servir. Talvez você entrou nesse lugar cansado, oprimido, machucado. Não sei. Talvez tenha sido um ano difícil. Mas Jesus não nos prometeu um jugo maior. Sabe o que é o jugo? É colocado sobre os bichos. Não. Jesus prometeu tirar o jugo que havia sobre nós. Quando a gente olha para essa parábola, a gente percebe que o filho mais velho, ele não era um exemplo de irmão mais velho, não é verdade? Não era, não deveria ser assim. Aliás, quando a gente olha as 3 parábolas que Jesus conta, né, a ovelha perdida, houve um esforço do homem para buscar aquela ovelha. Ele buscou, ele foi atrás. Houve um esforço de alguém.
A dracma perdida, a Bíblia fala, Jesus conta, que aquela mulher varreu a casa diligentemente, ela fez um esforço para procurar aquele que estava perdido. Mas na parábola do filho pródigo, o texto diz que aquele menino, ele não teve ninguém para buscá-lo. O texto diz que ele, caindo em si, tomou consciência de onde ele estava. Eu acredito, irmãos, que essa função deveria ter sido do irmão mais velho, de ir atrás, de buscar, de correr, de falar, eu vou me empenhar para que o meu irmão volte. Sabe por quê? Porque Jesus, ao contar essa parábola, ele estava falando sobre o irmão mais velho que não foi bom. Mas Jesus foi o perfeito irmão mais velho. E Jesus fez isso conosco. Jesus foi atrás de cada um de nós que estávamos perdidos, longe de Deus, no lamaçal do pecado, fadados, à morte eterna, longe de Deus. E o nosso irmão mais velho foi ao nosso encontro. Quando aquele menino voltou, ele voltou para casa sem nada. Ele já tinha gasto a sua herança. Como eu já adiantei, o pai dividiu a herança e ele deu a parte ao filho mais novo. E na lei judaica, o filho mais velho, o primogênito, ele recebia dupla herança. Então, o pai dividiu em 3 a sua herança. Uma parte ficou para o filho mais novo e as outras 2 ficaram para o filho mais velho. Tudo o que havia ali naquele lugar era do filho mais velho. Por isso o pai fala ao filho mais velho, filho, tudo que eu tenho aqui é teu. Quando o filho mais novo voltou para casa, ele só foi vestido com roupas novas, com anel novo, com sandálias. Ele só foi inserido novamente na família porque alguém pagou o preço, alguém pagou essa conta. Da mesma forma, foi com Jesus. Eu e você só fomos inseridos na família de Deus porque o nosso irmão mais velho pagou a conta. O nosso Jesus. E o preço que ele pagou foi com sangue. O sangue de Jesus, precioso sangue de Jesus, que nos lavou, nos redimiu e nos deu vida e abundância. Sabe, essa é a lição dessa parábola. Nós temos um irmão mais velho a se espelhar. E esse irmão mais velho é Jesus. Queria que você ficasse de pé. Nós temos um irmão mais velho que serviu, não por interesse, mas ele serviu ao Pai por amor. Ele não serviu por aquilo que Deus lhe proporcionaria, mas ele serviu ao Pai por amor ao Pai e às coisas do Pai. Eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos orar. Talvez você precisa fazer uma reflexão do seu coração aqui. Talvez você precisa fazer um acerto. Ó Senhor, eu tenho te servido, mas meu coração não está contigo. Eu te sirvo porque eu entrei nesse lugar automático. Eu não vejo prazer em te servir. Eu não vejo, eu vejo estar na igreja como um peso. Como seguir a caminhada cristã como um peso. E sabe, irmãos, não deveria ser assim.
É um privilégio você servir a Deus. Não é verdade? Custa muitas coisas, mas sabe, é um privilégio. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, irmãos. Foi eu ter entregue a minha vida a Jesus. Eu sei onde eu estaria se não fosse Cristo. Você também sabe. Eu sei onde eu estaria. Sabe, irmãos, talvez Deus tenha que realinhar a rota de algumas coisas. Esse é um momento especial, esse é o momento, né, que Deus preparou. Eu queria orar com você. Feche seus olhos, comece a buscar a Deus. Seja sincero com o Senhor. Faça uma análise da sua vida, do seu caminhar, das suas atitudes, das suas decisões. Eu creio que Deus vai trazer leveza hoje. Leveza sobre o seu coração. Deus vai trazer leveza, tirando todo o peso, a amargura, toda a dor, todo o incômodo. Nós estamos num ambiente onde a presença do Senhor está. Amém? Você crê nisso? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso exemplo de irmão mais velho, Jesus, a quem nós oramos, a quem nós buscamos, a quem nós exaltamos, a quem nós glorificamos nesse lugar. Jesus, nosso Senhor, Salvador. Tu és não apenas aquele que nos salva, mas o Senhor é o nosso Senhor, Kyrios, nosso dono. Eu oro que o Senhor venha realinhar aquilo do nosso coração que não está alinhado. Traga clareza, Senhor. Tira do peso, Senhor. Que nós possamos te servir, Senhor, por amor ao Senhor. Que o amor seja a base, Senhor, do nosso servir. Nós não queremos te entregar um sacrifício que não lhe custe. Não te darei, Senhor, algo que não me custe, Senhor. Não te darei, Senhor, algo sem valor. A minha vida, Senhor, é um sacrifício a Ti. Mas eu quero que seja um sacrifício aceitável, Senhor. Onde o amor seja a base. Não por aquilo que o Senhor vai proporcionar. O Senhor é galardoador, o Senhor é abençoador, o Senhor é infinito em misericórdia, em amor. Nós sabemos muito bem. Nosso Pai. Qual filho, qual pai que não abençoa o filho? Qual pai que não dá boas dádivas aos filhos? O Senhor é esse Pai. Mas o que nos faz, Senhor, caminhar contigo, estar contigo, desejar estar contigo, é o amor que nós temos a Ti, Jesus, ao nosso Deus. Eu oro no nome de Jesus, que esse ano 2026 seja um ano onde nós reavaliamos a nossa rota, o nosso andar, o nosso caminhar. Eu oro no nome de Jesus que haja no nosso coração um fogo do amor do Senhor. Nós possamos queimar de amor, Senhor. Nós possamos buscar o Senhor, amar, Senhor, aquilo que o Senhor ama. Nós possamos se importar com vidas, Senhor, porque o Senhor ama vidas. O Senhor ama pessoas. Eu oro no nome de Jesus sobre cada coração aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar um louvor. Vamos adorar o nosso Deus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece,
somente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, Senhor, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós aqui. São infinitos os motivos. São infinitos, Senhor. Oh Deus. São infinitos, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus, que nós possamos recompensá-lo, Senhor. Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Que a nossa vida, Senhor, seja uma vida de entrega. Que a nossa vida seja uma vida de entrega. Eu oro no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu creio. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a ceia do Senhor aqui. Você pode ficar de pé mesmo, não vamos demorar. A ceia do Senhor, nós agora celebramos a ceia. A palavra de Deus diz: façam isso em memória de mim. Então o ato de ceiar é um memorial que nós fazemos aquilo que Jesus fez conosco, fez por nós. Então, se você não pegou o seu cálice, né, você que vai participar da ceia, você pode erguer sua mão, nossos voluntários vão te auxiliar. Puxa, pastor, mas eu sou de outro ministério, eu sou de outra igreja. A ceia do Senhor é para a igreja do Senhor, não é para uma placa de igreja, né? Existe uma igreja que é a igreja de Cristo, não é verdade? Amém? Então você que talvez faça parte de outro ministério, você está à vontade para participar conosco, né? De estar participando desse momento especial. A palavra de Deus diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem,
em memória de mim. Então o texto vai falar, né, vai dar uma ordem, façam isso. Quando nós falamos fazer isso, significa, quando Jesus fala fazer isso, significa vocês precisam fazer isso. E também a ceia é um memorial, né, em memória de mim, aquilo que foi feito. Então quando nós estamos fazendo, né, celebrando a ceia, nós estamos fazendo um memorial para aquilo que foi feito. A Bíblia também vai falar e vai mostrar, né, lá em Mateus, deixa eu abrir aqui, irmãos, de cabeça, já foi longe. Perdi o texto. Esse é o cálice da nova aliança. A Bíblia então fala que esse é o cálice da nova aliança. Nós estamos então renovando a aliança com o nosso Deus. Então o ato de ceiar é uma renovação da nossa aliança com Ele. Quem pode participar? Quem tem uma aliança com Cristo. Se você tem uma aliança com Cristo, né, você está apto a participar desse momento especial. Que a gente possa fazer isso agora. Eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar. Depois você vai participar disso junto, né? Você vai procurar suas células, seus familiares. Aqui os da casa já sabem, ninguém ceia sozinho. Então se você ver alguém ceando sozinho, né, já chama para o lado, já chama junto. A gente vai fazer esse momento especial com alegria no coração, porque nós estamos celebrando algo que Jesus fez. Se eu e você hoje estamos aqui, foi por causa disso, por aquilo que Ele fez. Por isso o ato de ceiar, celebrar, é um ato de alegria, não com tristeza, mas alegria no coração. Vamos fazer isso? Senhor, nós colocamos diante de Ti nossa vida agora. A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. E nós queremos entrar, Senhor, mostrar ao Senhor nessa aliança, o nosso coração voltado ao Senhor. Por isso perdoa nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, aquilo que fizemos, aquilo que pensamos, aquilo que olhamos. Senhor, eu oro no nome de Jesus, nós possamos entrar nesse momento celebrando a aliança, o cálice da nova aliança, com alegria, por aquilo que o Senhor proporcionou a cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Sai do seu lugar, né? Ceia com seus irmãos. Você que nos visita, alguém vai te chamar para estar junto, fica à vontade, né? Não deixe ninguém ceiar sozinho. Chama aí a turma da sua cela, os amigos. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou.
rendemos todo o louvor, toda a nossa adoração. Eu oro no nome de Jesus sobre cada um aqui. Eu oro por cura, Senhor. Cura. Talvez você entrou nesse lugar com alguma enfermidade. Nós oramos agora por cura. Traz cura, Senhor. Tira toda a dor, todo incômodo, Senhor. Deus, todo diagnóstico. Nós oramos agora, Pai, que o homem tem as suas palavras, mas Deus tem a palavra final. E nós oramos agora por cura, Senhor, sobre essa enfermidade, Senhor, que tem assolado a vida do meu irmão, da minha irmã. Deus, traz curas desde a coroa da cabeça à planta dos pés, Senhor. Deus, nós oramos agora. Nós oramos por cura na alma, Senhor. Oh Deus, toda crise de ansiedade, toda depressão. Oh Deus, todo burnout, Senhor. Oh Deus, todo pensamento de depressão, Senhor, de suicídio. Nós agora damos uma palavra de ordem no nome de Jesus. Caia por terra agora toda doença da alma, Senhor. Que a alegria, a palavra de Deus diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Que esse coração seja transbordado de alegria do céu, Senhor. Oh Deus, toda crise de insônia, Senhor. Oh Deus, que o sono do justo possa vir sobre a vida do meu irmão. Oh Deus, nós oramos, Pai, que toda frieza espiritual caia por terra agora, Senhor. Toda doença do espírito, Senhor, toda falta de fé, toda falta de fé caia por terra agora no nome de Jesus. Enche-nos, Senhor, com a sua fé. Eu oro no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor do nosso Deus esteja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Deus abençoe sua vida, vá em paz.